Fala galera do Cariri em Foco, e hoje a gente tá aqui com a Selene Queiroz. Selene, desde já eu agradeço por você topar o nosso convite para essa conversa, esse bate-papo aqui gostoso. E eu queria, antes de tudo, saber quem é Selene Queiroz. A gente ouve esse nome na Barbalha, ele ecoa na região do Cariri, muito forte, mas e aí o nome completo? Quem é essa pessoa, Selene Queiroz? Conta pra gente. Bom, eu sou Maria Selene Sá de Queiroz, nascida primogênita de um casamento de duas pessoas. Antônio, meu pai era pernambucano, nascido e criado nos sertões do Pernambuco, filho natural de Salgueiro, que de criança veio para Barbalha, vieram para estudar, para a casa dos tios, e aqui ficaram, e aqui ele conheceu minha mãe, ainda jovem, colegas de escola, e dessa amizade de criança nasceu o casamento. E minha mãe era Elcídia, da família Correia, Lima e Oliveira, do histórico Icó, que vieram morar em Barbalha, e aqui encontraram a família do meu avô, da família Queiroz. Minhas primeiras letras, por sinal, acho que a segunda série primária, nós fizemos aqui, no gabinete de leitura. Não existiam nenhum dos colégios. Então, aqui o gabinete de leitura sediou pela manhã os alunos do Colégio Santo Antônio, que eram só da parte masculina. E à tarde era a parte feminina, que era do Colégio Nacional de Fátima, que na época chamava-se Escola Mater Salvatores. Foi aqui que eu comecei no segundo ano primário. Aí eu sei que dessa maneira a gente viveu aqui até o dia, me lembro como fosse hoje, 7 de março de 1960. Inaugurou o Colégio Nossa Senhora de Fátima. Eu fui interna. Foi interna? E como que era a experiência? Como eu disse a você, que meu pai era sertanejo, eles tinham uma fazenda lá perto de Porteiras, e tiveram que passar uma época por lá, que a fazenda tinha comprado recentemente, estava meio feia, e ele foi com minha mãe, e eu fiquei interna. 4 anos eu fui educada pelas irmãs beneditinas, né? Isso manhã, tarde e noite ficava lá? Eu morava dentro, lá. Morava lá. Quando inauguraram o colégio, eu não estava mais no internato. Não estava, já tinha saído. E as amizades, Selene, nessa época lá? De jovem, a gente sabe, de brincadeira, interessante que quando eu os cheguei primeiros logo, amores que quando vão eu cheguei surgindo logo no também. internato, só tinha eu menina. O resto, a maioria, tinha gente, pessoas de fora, muita. O colégio era muito bom, ligeiro foi divulgado, tinha muita. Mas a maioria delas, tudo era por causa do namorado. Eita. O pai internava por causa dos namoros, né? As coisas engraçadas. E eu, no meio dessa moçada todinha, olha, e fazia festa. Só tinha o direito de sair uma vez por mês. É muito rígido mesmo, assim, tudo que vocês... Não, a gente tinha uma educação muito esmerada, né? Quer dizer, a gente tinha do momento de sala de aula até aulas de música. Era uma educação muito esmerada, que você sabe, é o alemão. Sim, como entendeu? A irmã Eduária, ela veio para o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ela morreu, é enterrada aqui. Foi um pedido dela, quando morresse, ela queria se enterrar em Barbalha. Se enterrar em Barbalha. Foi a nossa mestra de internato, era a nossa mãe. Muito rigorosa, mas muito humana. Muito, muito, muito. É enterrada aqui. Sempre que eu vou no cemitério, gosto de pedir desculpa a ela, que eu dei muito trabalho. E nesse tempo, Selene, as notas na escola, como que era? Nota normal. Normal 6? Ou 6 é a média? Não. Eu sei que eu nunca dei trabalho em estudo, não. Sempre estudei no Nossa Senhora de Fátima, colégio muito rígido. O maior tempo da minha vida eu convivi exatamente com as irmãs. E elas eram muito... Mas uma época aí começam os namoricos, as coisinhas, e eu andei perdendo tempo e saí reprovada. E agora o maior desgosto que eu tive foi porque foi exatamente quando meu pai morreu. Ele teve um desgosto muito grande, porque ele tinha prazer de dizer que eu era terrível, mas eu era estudiosa e eu nunca dei trabalho para estudar. Como ele deixou no internato, né? De fato, ele esperava esse retorno. Porque ali tinha hora para tudo. Tem hora para tudo. E eu tive uma infância desse jeito. E quando eu, na mudança de
14 para 15 anos, foi exatamente quando assassinaram meu pai, né? Então eu me topei com uma coisa muito, muito pesada para cima de mim. Era muito maior do que eu e do que minha cabeça. Sim. Eu cheguei aqui, eu tinha 15 anos de idade nessa casa. Eu, minha mãe e meu irmão. Meu irmão pequeno e minha mãe aqui, e só tinha luto e choro, entendeu? Porque a morte do meu pai ninguém esperava, foi uma questão de negócios aí, e houve esse atrito e ele foi assassinado. Sim. E Mas, nós ficamos Selene, então. deixa eu te perguntar, desse momento, né, você já começa a falar do seu pai. Viveu a infância com ele, por mais que tenha participado de um tempo de internato e tudo. Qual é a lembrança, a melhor lembrança que você traz do seu pai, desse período que você viveu com ele? Meu pai, eu era filha única, né? Você sabe. Sim, filha Meu pai, única. pai era filha única. Eu disse a você, fui primogênita e muitos anos eu fui filha única. Quando ele morreu, minha mãe estava grávida do meu irmão. Ah, Ainda teve mais esse ponto para acabar de piorar. Quer dizer, meu pai morreu num dia e meu irmão nasceu no outro. nossa. E não nasceu, porque uma cesárea não se pode dizer que nasceu. A cesárea é uma coisa feito, né, estranha, na verdade, né? Tem que ser feito. Tem que ser feito. E dessa maneira, como eu disse a você, que eu me topei com uma coisa maior do que eu e maior do que minha cabeça. Quer dizer, era eu, minha mãe e meu irmão e ninguém mais. E ninguém tinha de onde tirar, e eu estudando e tudo. Aí levamos para frente e eu comecei, quer dizer, eu tirei o atraso do que me aconteceu. Com 18 anos eu estava diplomada e comecei a sustentar a casa. 18 Com esse anos. dinheiro grande de professor, né? Que na época ainda era pior. Eu sei que foi maior do que eu, Mas e eu deu assumi, e ainda hoje estou aqui, eu não sei até quando. Deu de conta do recado, Dei. né? De fato, Deus Tenho só coloca nas mãos consciência da gente do aquilo dever que a gente cumprido. consegue. Pois é. E nesse período, né, você perde seu pai, tem que ajudar a mãe, ainda muito nova. Como que era a relação com a sua mãe? Não, depois minha mãe desse período? acabou-se. Minha mãe, ela se cobriu de luto. Ela passou 12 anos de luto. 12 anos. Ninguém tirava aquela roupa preta. Aí uma vez meu irmão pequeno, meu irmão chegou dizendo da escola, me chamou e me dizendo me perguntando por que era que as mães eram bonitas e a dele era feia. Quer dizer, a roupa, a bandeira dela vestir, a bandeira dela se entregou. Aí eu sei que meu primeiro salário, o salário, umas substituições, meu primeiro salário, eu fui na rua e comprei uma roupa para ela. O aniversário dela era dia 13 de junho. Aí eu digo, mas para a procissão, eu disse, tá aqui, a senhora veste essa roupa. Quando ela olhou, visto não, veste. Aí chamei minha avó aqui, minhas tias, e elas brigando, e eu chorando, e elas dizendo, não visto. Aí não faço não, primeiro dinheiro dela. Aí finalmente ela cedeu e vestiu. Fomos para a procissão, ela com a roupinha de manga aqui, branquinha, preta com as coisinhas brancas e tudo. Já foi melhorando o astral, né? Sim. E depois eu fui comprando mais branca do que preta, mas foram 12 anos de luto 12 fechado. minutos. Revivendo, né, Selene? E tem aí um período, 15 anos. Você já tinha quando seu irmão nasceu. Pois é. Então se torna irmã e mãe ao mesmo tempo, Irmã porque e mãe. sua mãe estava passando por esse momento difícil na vida Não, dela. ela não tinha condição, ela só chorava, só chorava. Eu nunca vi nessa casa aqui um aniversário de meu irmão. Porque no dia anterior era a morte. Ela chorava 3 dias com 3 noites. Entendeu? Porque ninguém nunca esperou um negócio daquele. Meu pai não bebia, meu pai, quem viveu naquela época, esse aqui não sabe, eu tenho certeza que o avô e a avó lembravam. Meu pai era um homem de responsabilidade, dono de casa. Quer dizer, arranjou um problema aí de uma sociedade e gerou um ciúme com essa pessoa, e daí começou um problema e o cara pegou por trás. Meu Deus. Descarregou o revólver nas costas dele. Houve um homem que não tinha as aposentadorias, não tinha as coisas de morte, ninguém tinha ajuda de nada. Aí começamos a vender o que tinha, o gado dele, pra gente se manter, né? Sobreviver. Até o dia que eu comecei esse emprego e comecei a estar muito cedo. Aqui de manhã,
eu ensinava pelo município. Que aqui era o gabinete de leitura, como a gente chamava, né? Aqui era a escola Joaquim Duarte Grangeiro. E lá em cima, a Martiniano de Alencar, pelo Estado. Dando aula para sustentar, no caso, a casa, né? Meu irmão ainda passou um período na Marinha, ele passou 5 anos na Marinha. E depois voltou e foi em Fortaleza e está aí. E já estamos, como se diz, na metade da vida, né? Selene, e a vida foi te levando para caminhos, né? Assim, nada meio premeditado, mas um sonho de infância, de menina, assim, naquela época do internato, uns 10, 12 anos, que sonho a senhora tinha e conseguiu realizar esse sonho? Doida. Eu queria ser professora, não adianta. Ah, queria ser professora já. E nunca me arrependi. Nem me arrependi de como eu comecei com crianças, nem quando eu terminei a faculdade, que fui trabalhar com jovens. Tem alguma lembrança, Selene, desse momento de trabalhar com criança ou com jovem? Porque eu também estou professor, né, nesse momento, e tem alguns fatos, alguns episódios, geralmente na escola, que marca, seja a relação com o aluno ou com a família, de ouvir, de uma escuta maior. Então, a senhora tem alguma lembrança desse momento de professora, algum episódio marcante mesmo, assim, que aconteceu? Ontem eu vi uma irmã de Fortaleza, encontrou com Lisete. Lisete foi nossa eterna diretora. Ela chegava na sala e aí, Selene, oxe, cadê a professora? Aí eu respondia, se perdeu. Eu estava nas carteiras das crianças. Ele me sentava e ia trabalhar junto deles. E ela chegava e me procurava. Eu sempre fui muito pequena, né? Aí era que era pequena mesmo. E eu me sentia à vontade, entendeu? Minhas crianças. Aí um tempo vim aqui por Calor. Aí foi que subiu mais ainda o nível deles, né? Sim. Tudo rapaz, tudo moça. Eu fuxicava deles a elas e delas a eles, os namorados. Quando um tava danado, eu ia para a namorada fuxicar e vice-versa. Aí eles brigavam comigo. Ei, fuxiqueiro, eu digo, fuxico. Mas sabia de tudo, né? Dos dois lados. Tava no meio, assim, do relacionamento. Eu convivi com muitos que hoje são casados. E onde eu passo é a mesma amizade. Nunca briguei, brigava. Eu era, quando eu dizia acabou, para mesmo, porque eu sempre procurei ser amigo deles, conhecer a história. Como é que eles viviam, de que maneira, o que era que faziam. Quer dizer, tudo que acontecia eu sabia que aquele menino não estudava, que aquele menino não trabalhava. Se era responsável em casa, eu sabia também. Quando eu me aposentei das escolas do Estado, eu estava trabalhando no colégio estadual, à noite, e nunca tive problema. A amizade, a brincadeira, a gente se encontrava na rua, me abraçavam, me beijavam. É porque eu acredito, Selene, muito que as coisas de fato elas vão mudando, né? A realidade é outra nesse momento. Por mais que os problemas eles persistam, teve problema na sua época. Teve. Teve. A gente vê hoje em dia os mesmos problemas, mas a forma de lidar com eles acabou que se modificou, sabe? Justamente pelas relações mais contemporâneas desse momento e tudo. Selene, e na parte do folclore, como que é essa tua relação com o folclore na cidade de Barbalha? Bom, como eu lhe disse, quando eu saí da escola do município, eu fui para a Secretaria de Educação e assumi a Comissão Municipal do Mobral. Foi aí que eu aprendi a fazer folclore. Porque os grupos folclóricos todos estavam na sala de aula do Mobral. E foi aí que eu comecei a conhecer rezados, os penitentes, porque aquela turma toda estava exatamente nas salas de aula do Mobral. E eu fui conhecendo e fui aprendendo. Selene, e saindo assim desse lado mais institucional, que participou, organizava a questão do Mobral, esses movimentos culturais e folclóricos, em relação à tradição de Barbalha, não institucional, mas afetivo, um cheiro, uma comida, sabe, um sabor que te toca profundamente, olhando para o passado, sabe, que foram momentos muito bons, muito bem vividos. Minha avó do lado paterno tinha um tal de um arroz doce que eu amava.
Nunca mais comeu esse arroz doce? Nunca mais. Quando Minha mãe fazia, agora minha mãe gostava. Quando ela, tempo de Semana Santa, ela fazia bacalhau com o coco do piqui. Coco do piqui. Passava, guardava os caixões do piqui, aí quebrava, aí dentro do piqui tem um coco. Ele botava o piqui no sol, aí passava, né? Botava lá no canto, chegava, quebrava com muito cuidado, por causa dos espinhos, quebrava no meio, ele abria, estava lá a castanha. Ali ela passava no ralo para temperar o bacalhau. Ei, Selene, e assim, uma história muito bonita, de muita coisa vivida. Quais são os valores que a senhora cultiva pessoalmente para a senhora desse tempo, que era um tempo muito bom, muito sadio, assim, amigável, em que as pessoas de fato elas sorriam umas para as outras, que o tempo era o mais valioso e a gente de fato cultivava, né? Eu falo a gente porque eu vejo os senhores falando, as pessoas que têm mais idade do que eu, sobre esse tempo que as pessoas eram mais felizes. Qual o valor que a senhora carrega? Eu acho que as amizades sinceras, viu? Não tem, ninguém consegue viver só. E naquela época nós tínhamos umas turmas boas, muitas amigas. Quer dizer, aquela faixa etária que a gente ia muito para as festas, todo mundo junto. Era gente que não botasse 3 mesas para caber a gente. Eita. Ninguém andava brigando, ninguém andava tomando namorado de ninguém, ninguém andava com bebedeira. Era só brincando, dançando, se divertindo. E isso, Selene. E assim, e o amor? Amores são os grandes amores. São os grandes amores. Mas ninguém vai falar, lógico, né? Só dizer que existiram. Só dizer que existiu. Não cita nome, pelo amor de Deus. Não vou comprometer ninguém aqui. Mas a gente namorava muito cedo. Teve. A gente namorava muito cedo, entendeu? Porque só tinha namorar e ir para as festinhas, entendeu? Tinha o cinema também, que era muito bom. Até ótimo namorar no cinema, né? Era bom. Selene, e para os jovens, deixando um recado assim para a juventude de hoje, que é diferente desse bate-papo que a gente teve, né? Relembrando a sua história. Que conselho a senhora deixaria para os jovens que querem preservar a cultura ou que querem viver melhor a vida? Qual conselho a senhora deixa? Vivam leve. Pra que tanta bebida? Pra que tanta droga? Selene, o que te alegra hoje em dia, né? Vivendo a atualidade, esse momento que te alegra, que te move hoje em dia, a ser quem é, a continuar, até olhar para o passado também. O que é que te move aí? A minha diz que eu sou saudosista, mas não é saudosismo. É porque a gente teve um tempo bom, viu? A gente viveu. Eu digo muito que o melhor tempo da Barbalha foi o tempo dos águias. Selene, eu quero muito te agradecer, tá? Em nome do Sistema Cariri em Foco, o Wesley, o Isaac, o Luiz, Tadeu também, por esse momento, por essa conversa, esse bate-papo com a gente. Obrigado, viu, Selene? Muitíssimo obrigado por essa conversa. Muitos e muitos anos para a senhora. Vocês e a gente também. agradece aí você que acompanhou e que assistiu a gente, tá?